Esse vídeo foi patrocinado pela Animation Flow Academy. Você sabia que a gente costuma olhar para onde os personagens estão olhando? Se você estuda cinema ou animação, é importante saber direcionar o olhar do espectador para a parte importante da tela. Porque se você sem querer fizer o espectador olhar para uma região nada a ver da tela, isso pode dificultar o entendimento dele da história. Então primeiro eu quero falar um pouquinho do comportamento humano e de como funciona a nossa cabeça quando a gente está olhando alguém falar e olhar para alguma coisa. Depois eu quero mostrar vários vídeos super interessantes mostrando para onde as pessoas estavam olhando em determinado filme, pra gente ver como o olhar dos personagens atrai o nosso olhar também. E por último, mas não menos importante, eu quero mostrar como que a gente pode usar todo esse conhecimento para melhorar a experiência do espectador quando eles estão vendo alguma animação nossa, algum filme nosso. Ah, e se você se interessa por cinema, animação, comportamento e direcionamento do olhar, se inscreve aqui no canal que toda semana eu vou estar trazendo mais conteúdo para vocês. Então chega de enrolação e vamos logo pro conteúdo. Já aconteceu de você estar andando na rua e ver alguém olhando para alguma coisa e quando você menos percebe, você também está olhando na mesma direção que ela? É que o olhar das outras pessoas desperta muito nossa curiosidade. Olha esse trecho de Tá Chovendo Hambúrguer 2. Você também não fica curioso para saber para onde eles estão olhando? Isso acontece porque a gente está o tempo todo tentando entender o que está passando na cabeça das outras pessoas. E isso é fundamental para nossa existência em sociedade. Ou seja, é fundamental para nossa comunicação com as outras pessoas. E é se comunicando que a gente aprende quase tudo que a gente sabe. Em outro vídeo, eu falei que a gente tem a forte tendência de olhar para rostos e que isso é uma tendência natural desde o nosso nascimento. Isso acontece porque nós, seres humanos, somos fortemente atraídos por estímulos sociais. E é por isso que desde bebezinhos a gente já está tentando se comunicar e tentando entender o que os outros estão tentando comunicar. Para vocês terem uma ideia, um bebê de 9 meses já começa a entender que um adulto olha para as coisas por algum motivo. Aos 18 meses, o bebê já é capaz de olhar para a mãe e reparar que ela está olhando para alguma coisa e olhar para essa uma coisa. Então, por exemplo, uma mãe que está olhando um bolo, o bebê já consegue olhar para a mãe e entender que ela está olhando para o bolo. O bebê entende então que olhar para onde o adulto está olhando é entender o que o adulto está pensando. Então, nesses momentos em que os dois estão olhando para uma mesma coisa e os dois estão com atenção nessa mesma coisa, que o bebê começa a desenvolver linguagem, ou seja, ele aprende a falar. Se a mãe, por exemplo, aponta para um bolo e o bebê olha para o bolo e aí a mãe fala bolo, ele vai associar a imagem com a palavra. E assim ele aprende suas primeiras palavrinhas. Triângulo. Isso. Casa. Quando o bebê faz 2 anos, não só ele é capaz de entender para onde o adulto está olhando, como também entender o motivo. No exemplo da mãe do bolo, não só ele entende que a mãe está olhando pro bolo, como ele entende, ela deve estar com fome, ou ela deve estar com vontade de comer doce. As pessoas com autismo percebem o mundo de uma forma diferente, e isso foi muito bem captado num curta da Pixar, que chama Loop. Se você não viu, veja. Pessoas com autismo apresentam dificuldade no reconhecimento de rostos e no entendimento de expressões faciais, justamente os elementos que uma criança precisa para se desenvolver socialmente e aprender a falar. Você acredita que a partir do rastreamento do olhar de uma criança já é possível prever se ela vai desenvolver o autismo ou não? Esse diagnóstico precoce pode ajudar os pais a tratar o autismo desde cedo, melhorando muito a qualidade de vida da criança. Olha como elas enxergam o mundo de uma forma diferente. À esquerda está o olhar de uma pessoa sem autismo e na direita com autismo. Percebe como o olhar das pessoas com autismo é muito mais disperso e imprevisível? O curta Loop soube representar isso muito bem. Olha como essa personagem com autismo tem dificuldade de focar em rostos. Essa capacidade da gente se identificar com outras pessoas e entender o que elas estão pensando é uma empatia que é muito explorada no cinema. Então agora eu vou mostrar alguns vídeos para vocês nos quais foram captados os olhares das pessoas que estavam assistindo. Lembrando que nesses vídeos, cada bolinha representa o olhar de uma pessoa que foi detectado por um eye tracker. Eu explico melhor nesse vídeo aqui, ó. Logo em seguida eu vou mostrar pra vocês como aplicar tudo isso para você saber direcionar o olhar das pessoas no seu filme e na sua animação. Então vamos começar pelo mais óbvio, vídeo de pessoas apontando, que é a forma mais óbvia que a gente tem para mostrar para outra pessoa do que a gente está falando. Nesse vídeo é de um programa de TV e 2 pessoas estão mostrando como plantar determinado tipo de planta. Depois o homem fala que enfia o dedo na terra até determinada região do dedo, e aí mostra ele apontando para essa região. Olha como os olhares grudam onde ele está apontando. Mas, como a gente já viu, não é nem necessário apontar, basta olhar.
Agora nesse filme de Harry Potter, quando tem o corte, os olhos das pessoas já vão direto pro rosto dele, porque a gente já viu que o rosto chama muito a atenção. Mas logo em seguida, percebemos que ele tá olhando pra alguma coisa e vocês vão ver que todos os olhares vão pra essa coisa. Nesse trecho de Sangue Negro, tem duas pessoas. Um é um jovem um pouquinho mais velho na frente e um menino mais novinho sentado atrás. Só que as pessoas reparam mais no da frente porque ele tá mais focado e o menino tá meio disfarçado ali no fundo. Mas quando o jovem olha pra trás pra ver o menino, olha como todos os olhares são direcionados para esse rosto do menino. Nesse próximo vídeo eu achei engraçado porque os olhares parecem que foram atraídos como um ímã pelo olhar do homem. Se ele olha pra nós, nós olhamos pra ele. Mas quando ele olha pra qualquer outro lugar, os espectadores seguem o seu olhar. Mas agora sim, como isso é aplicado no cinema? A gente pode aproveitar essa nossa tendência de olhar para onde as pessoas estão olhando de diversas formas no cinema. A forma mais óbvia é fazer o personagem olhar ou apontar para onde a gente quer que esteja a atenção do espectador. Eu vou mostrar pra vocês um shot super legal de Tá Chovendo Hambúrguer 2. E ele vai ser super legal pra gente conversar, porque ele tem muitas trocas de olhares durante a cena. A cena começa com a Sam olhando pra baixo e apontando pra baixo. Então tem um movimento de câmera que mostra um morango vivo que tá agarrado ao Flint. That was a close one. You got a little someone stuck to your pants. Aí já ficou claro que é sobre esse novo personagem, o moranguinho, que eles vão dialogar. Get it off me, Sam! Depois a Sam fala que vai dar o nome de Barry pro morango. E nesse momento ela levanta bem alto o morango, olha fixamente pra ele, então a gente tá olhando pro morango e aí ela fala, Barry. I think I'll name him Barry. Nesse momento a gente tá aprendendo que nenhum bebê aprende uma nova palavra. A gente aprendeu que o nome do morango é Barry. Rapidinho a gente já faz essa nova associação. Então o Flint fica todo agoniado, falando pra ela parar de perder tempo com esse morango, que eles precisam desligar a máquina de comida que tá criando monstros. E ele deixa claro que isso só vai ser possível com um pendrive insubstituível que ele tá mostrando. So we could shut it down with this utterly irreplaceable BS USB. Nesse momento, além de alguns personagens estar olhando pro pendrive, o Flint aponta pro pendrive. Então nós também estamos olhando pro pendrive. E é importante que a gente esteja olhando para esse pendrive nesse momento, porque é agora que o morango vai roubar esse pendrive e vai sair correndo. Hey, that's not for you. Here you go. No! Esse fato vai ser importante para a história, porque agora eles vão ter que esperar o Barry expelir o pendrive. E por causa disso, ele vai se tornar um personagem novo da turma, que vai acompanhar a aventura toda até o final. Agora eu quero falar um pouquinho do olhar antes do corte. Então, se por exemplo, um personagem olha para o lado, para alguma coisa que a gente ainda não consegue ver na tela, a gente fica curioso na expectativa de saber o que ele está olhando. Esse tipo de corte funciona exatamente por causa do olhar. Porque a gente cria uma expectativa no primeiro shot e no segundo shot a gente sacia a expectativa mostrando para onde que o personagem está olhando. Isso funciona muito bem no cinema. Nessa cena de Up, ela aponta para alguma coisa e isso cria uma expectativa na gente, criando uma curiosidade. Logo em seguida mostra uma nuvem e entendemos que eles estão observando as nuvens e seus formatos. Eu vou mostrar para vocês como essa união de olhar e cortes podem contar uma história. Nesse trecho de Tarzan que eu vou mostrar, essa família acabou de sobreviver de um acidente de barco. Nessa cena a gente sente o alívio deles de todos da família terem conseguido sobreviver. Primeiramente a gente consegue ver esse alívio por causa do abraço que eles dão. Depois os dois olham para o bebê e fica claro o quão importante a sobrevivência dele vai ser para eles e para o filme. E logo depois os dois olham assustados para a ilha que estão indo. E isso mostra que eles ainda têm muito a enfrentar pela frente. Depois mostra o pai olhando com muito carinho pro Tarzan. Logo em seguida mostra o pai macaco olhando da mesma forma pro seu filho. O que mostra que a relação entre pais e filhos também é forte entre os macacos. Fato que vai ser muito importante mais pra frente quando os macacos adotarem o Tarzan. Percebe como o direcionamento do olhar conta uma história? Você pode também criar uma expectativa com o olhar e não saciar de propósito. Nessa cena de Tarzan que eu vou mostrar agora, o filhote é atacado por uma onça e mostra a reação dos pais macacos ao ver o ataque. Eles olham fixamente para a tragédia que está acontecendo, mas não mostram em momento algum o que exatamente está acontecendo com o filhote. Mas o olhar da mãe, nesse caso, já é suficiente para entender o que aconteceu com o filhinho deles. E se você parar para pensar, foi a melhor escolha não mostrar, porque ninguém quer ver uma cena tão forte dessa. Vocês estão vendo como o olhar é extremamente importante no cinema? Então a gente tem que ter total controle de onde os personagens estão olhando, para não fazer eles olharem para um lugar que não tem importância na tela. Bom, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Se você chegou até aqui é porque você curtiu o conteúdo que eu tô trazendo, então não esquece de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.